Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou o Wendel Carmo, repórter do site. Para essa entrevista, eu tenho o prazer de receber o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, de Sergipe. Senador, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Wendel. Satisfação estar aqui com vocês da Carta Capital. Eu gostaria de começar, senador, o senhor chega aí à liderança, né, da bancada no Senado, entender quais são as suas expectativas para essa gestão, né, para essa participação aí nos trabalhos da casa. Também houve uma avaliação de como o senhor acredita que será a relação do partido, do governo também, com o presidente Davi Alcolumbre, que chega agora à presidência do Senado. A expectativa de um ano com agenda bastante forte aqui no Congresso Nacional. Nós temos muitos projetos de lei que são de autoria de senadores e deputados que devem ser aproveitados como projetos que vão transportar, na verdade, que já representam interesses da agenda do governo, fora os projetos que nascerão do próprio executivo, que entrarão ou via medida provisória ou via projeto de lei ordinário, complementar. Então, nós temos aí em torno de 40, 50 proposições que devem tomar conta da nossa agenda ao longo de 2025. A nossa relação com o senador Davi Alcolumbre é uma relação muito boa. Já tivemos a primeira reunião que ele organizou com os líderes dos partidos, e o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet. Foi uma reunião muito boa, ele teve uma posição bastante colaborativa. Foi um momento que mostra que os medos, os fantasmas, eles não passam de medos e fantasmas da relação do Davi com o governo. Acredito que tudo vai transcorrer muito bem. Eu não tinha essa dúvida, porque eu já tinha trabalhado com ele, eu sei o quanto ele é comprometido com a agenda de interesse mais geral, de interesse do governo. Ele não se prende a questões de bandeira, questões menores, que tem importância para quem defende suas bandeiras, mas ele não se prende a isso e toca a agenda mais geral de interesse de todos os setores representados no Congresso. A candidatura do senador Davi Alcolumbre reuniu aí um arco, né? Fez em torno dela teve um arco de alianças muito grande, né? Do PT, o partido do senhor, ao PL, partido ali do senador Rogério Marinho, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje a gente está na ordem do dia as discussões sobre duas iniciativas que tentam reabilitar politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que está inelegível por 8 anos. Um é o PL da anistia e o outro é a alteração, a possível alteração em um trecho da lei da ficha limpa. Há uma discussão nisso na Câmara para diminuir o tempo ali que os políticos condenados ficam afastados das urnas. Diante desse cenário em que o PT e o PL apoiou a candidatura do senador Davi Alcolumbre, gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor vê essa movimentação para reabilitar politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e se o senhor acredita que esses movimentos têm possibilidade de prosperar, tanto na Câmara e aí, mais especificamente, no Senado, que é onde o senhor está atuando. Olha, eu acho muito complexa essas questões, né? Eu acho que a gente não pode negar que houve uma tentativa de golpe, a gente não tem como negar que tentaram ou armaram, tramaram o assassinato do vice-presidente, do presidente da República, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós não podemos negar nada do que a gente viu. A gente viu a porta dos quartéis lotada de pessoas reivindicando que o Exército fizesse uma intervenção militar, pedindo uma intervenção militar. Nós não podemos negar que, em nome dos GACs, foram armados mais de 700 mil brasileiros. Tudo isso tinha uma intencionalidade. E essa intencionalidade se frustrou no dia 8 de janeiro
porque virou um ato de terrorismo que não conseguiu tirar o governo do poder, mas aquilo era o ápice de uma intervenção que eles estavam organizando para gerar instabilidade e poder decretar um estado de emergência, decretar a necessidade de uma intervenção. Então, quem quiser brincar com a sua biografia, quem quiser brincar com a história e achar que isso é normal, que defenda a anistia, que defenda a mudança da lei de ficha limpa com um casuísmo claro de livrar algumas pessoas de penas que foram flagradas cometendo crimes. Então, de repente, a gente precisa perguntar a alguns líderes de oposição e alguns membros do parlamento se agora, se for amigo, pode cometer crime. Se for inimigo, não pode cometer crime. Se for alguém próximo, está liberado o crime. Se não é alguém próximo, não está liberado o crime. O que está acontecendo? A lei é para quê? É para estabelecer uma regra de funcionamento da sociedade. Não é nem para punir as pessoas porque elas não são minhas amigas ou porque elas não são próximas a mim, nem para proteger as que são próximas e as que são minhas amigas. A lei tem que ser para todos. Então, eu acho esse debate um tanto quanto até, como diz no direito, deformado, teratológico esse debate, certo? Se esse debate tivesse acontecendo há uns anos atrás, a sociedade não se questionaria, a sociedade repulsaria ou repeliria com a maior veemência de imediato. Os jornalistas, todo mundo já começava questionando esse tipo de atitude, certo? Porque essa atitude e essa vontade política, ela não pode prosperar. Não pode prosperar porque a sociedade não pode viver com regras que se moldam ao interesse de alguém em algum momento da história. Ela tem que se moldar, a regra ela tem que se moldar para garantir o funcionamento da sociedade. Então, noutros tempos, isso já estaria sendo repelido, reprovado, nem debate, ninguém não se daria espaço, porque é muito agressivo à sociedade brasileira esse tipo de proposição. Esse movimento, senador, sobre o qual eu falava, é um movimento que faz parte também de uma estratégia da direita de conquistar mais espaços no Senado por entender que a casa é o palco, né, para pautar uma bandeira que há muito tempo é erguida por esses personagens, né, que é o impeachment dos ministros do STF. A gente saiu agora, no último ano, de uma eleição municipal, onde os partidos de esquerda, de centro-esquerda, visualizaram um debate nas urnas. Eu queria entender como é que o senhor vê essa movimentação de olho nas eleições de 2026 e também como é que o que o senhor poderia colocar a respeito do que a esquerda pode fazer para conseguir chegar nas urnas também com a força para bater de frente com esses personagens que vêm ganhando espaço, principalmente no ambiente digital. Olha, primeiro, esse ambiente digital, ele é um ambiente que a gente precisa ficar de olho sobre de que maneira ele está sendo parcial ou imparcial de acordo com o tipo de opinião. Se eles estão agindo em prol de alguma opinião e de alguma forma de pensamento político, ele está sendo contra. Eu acho que a gente precisa ficar atento a isso e espero que a gente possa, ao fim de algumas investigações que estão ocorrendo, espero que isso não seja comprovado. Porque se for, nós vamos viver uma crise de grandes proporções. Porque uma coisa é você garantir que a informação tenha integridade, a informação científica seja baseada, a informação médica seja baseada, por exemplo, que se divulga muito
recomendações sobre saúde, sobre vários temas, que seja embasado em dados científicos, que as opiniões, independente da natureza dela, se ela é de direita ou de esquerda, ou se beneficia a direita ou se beneficia a esquerda, mas, sob a forma de notícia, ela precisa ser averiguada, ela precisa ser verificada, ela precisa ser atestada para garantir a integridade da informação que está sendo repassada ao público. O que nós não podemos ter é um tipo de informação e de conteúdo não sendo exposto à população e só um outro tipo de conteúdo sendo exposto à população. Aí sim nós estamos diante da verdadeira censura, e aqui não é modulando o conteúdo, adequando o conteúdo ao público, é quando se privilegia colocar para o consumo determinado tipo de informação e deixar que as pessoas consumam esse mesmo tipo de informação. E evitando que as pessoas sejam expostas a outro tipo de conteúdo e nem tampouco podendo ter acesso para consumir outro tipo de conteúdo. Então, esse é o debate que eu acho que nós precisamos fazer de forma madura, porque isso não é um problema para a esquerda ou para a direita, é um problema para a sociedade brasileira que a gente precisa cuidar, é um problema para o jornalismo, é um problema para todos os setores da sociedade, todos aqueles que compõem uma determinada sociedade. O senhor falou em crise, mencionou rapidamente crise. Eu queria entrar no tema das emendas, porque alguns parlamentares falam na iminência de uma crise institucional entre legislativo e judiciário em razão das determinações do ministro Flávio Dino a respeito das emendas parlamentares. Como é que o senhor tem visto esse impasse? E chega uma nova gestão, a presidência do Senado. Gostaria de entender também como é que o senhor ver esse movimento de tentar dialogar para a liberação, uma avaliação geral a respeito disso. Eu acho que nós precisamos resolver de imediato o entendimento entre o STF e o Congresso Nacional. Eu acredito que até o final do mês a gente tem algumas reuniões entre a presidência do Senado e membros do STF para que se chegue a um acordo de procedimento que possa garantir transparência à liberação, ao pagamento, à indicação, processamento e pagamento de emendas, entendeu? Eu acho que o melhor caminho, e é o que eu acredito que vai acontecer, é que isso ocorra até o final do mês de fevereiro, porque assim que o orçamento for aprovado, a gente tem instrumentos que dão segurança jurídica para que institucionalmente não haja crise nem conflito entre os poderes por este motivo. Eu acredito que haverá um entendimento até o final do mês de fevereiro. Algumas pesquisas de opinião divulgadas nos últimos dias mostram uma queda de popularidade no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito se atribui a isso a uma falha de comunicação, tanto que o chefe da SECOM foi substituído. Na sua avaliação, o que falta ao governo para reverter esse cenário que tem sido apresentado por essas sondagens? É a comunicação apenas? A que o senhor atribui essa queda? O governo do presidente Lula é um governo que já fez muito nesses 2 anos. Já fez muito na educação, já fez muito na saúde, fez na economia quase um milagre, que foi sair de um déficit de 240 bilhões em 2023 e chegar em quase zero em 2025, sair de um desemprego alto para uma situação de pleno emprego e de falta de mão de obra em vários setores da economia já nos dias de hoje, ter a inflação abaixo de 5%, ter um crescimento próximo de 4%, voltarmos a ficarmos entre as 8 maiores economias do mundo, passarmos a ter um protagonismo internacional que o Brasil perdeu nos últimos 8 anos, total protagonismo. Ou seja, a gente tem tanta coisa. Então,
o que eu acho que é, é fato é que o governo do presidente Lula não conseguiu chegar aos brasileiros de uma forma clara, direta, objetiva, mostrando para todos e para todas as, as, as vantagens e o que foi produzido ao longo deste ano e o impacto disso na vida das pessoas. Então, eu creio que esse é o grande desafio mesmo, massificar, ampliar a rede de distribuição, tornar mais clara e compreensiva as políticas que estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, o pé de meia, né, é uma política importante, mais professores é importante. A gente tinha 13 mil médicos no programa de saúde da família, hoje são 28 mil médicos no interior. Por que isso não está sendo divulgado? Ou seja, tem tanta coisa que precisa ser apresentada. A gente tem um maior programa de transferência de renda do mundo e regular com o Bolsa Família e outros programas, né? Por que isso não está sendo divulgado? A gente tinha 3 milhões de pessoas na fila do INSS para ter acesso ao seu benefício de direito à aposentadoria. A gente tirou a maioria dessas pessoas da fila. O que está acontecendo? Alguma coisa está faltando que não está sendo comunicada à população de uma maneira mais efetiva, e eu acho que o Sidônio tem essa tarefa daqui para frente. Aproveitando que eu te falei da troca na SECOM, os principais jornais, né, a gente ouve também muito nas conversas com as fontes a iminência de uma reforma ministerial, o PT, que ali controla basicamente todos os ministérios do Palácio do Planalto, estaria na berlinda de acordo com esses cenários que são traçados nessas conversas. Eu queria entender como é que o PT tem visto essa possibilidade de troca, se incomoda de abrir mão de alguns postos-chave ali no coração do governo. E emendando nessa pergunta, senador, também gostaria de falar um pouco sobre a articulação política. No Congresso há muita reclamação de que a articulação política do governo deveria ser cedida por um parlamentar de partidos do centro, né, do centrão, e o próprio deputado Isnaldo Bulhões é ali cotado. Como é que o senhor vê essas especulações? Bom, primeiro, o governo vai fazer mudanças, sim, em vários ministérios que hoje são ocupados pelo PT. Essa é a informação que a gente tem, uma informação de que vai acontecer essas mudanças. Agora, Você não poderia antecipar nada para a gente? eu não posso antecipar o que eu não sei, né? Ou o que não está acertado, o que não está dito, porque estaria sendo irresponsável e atrapalhando o processo de negociação e de conversa, sem ter a certeza do que estaria falando. Mas o que eu posso lhe dizer é que vai ter mudanças. Agora, o presidente, ele é eleito e ele precisa ter, tem alguns lugares, alguns cargos, que o presidente tem a prerrogativa, ele tem a prerrogativa de indicar todos, mas alguns faz parte, é a própria extensão do presidente. É como se fosse braço, pernas do pensar do presidente. Então, ele precisa ter ou uma pessoa muito próxima a ele, ou uma pessoa que ideologicamente esteja muito alinhada com ele. Não basta fazer parte do governo somente. É preciso ter uma questão pessoal, ter uma questão de relação. Tem coisas tão. Tem determinados questionamentos que, não sei se todo questionamento cabe, né? Mas nos governos, de uma maneira geral, é assim que se define. Ninguém questiona, por exemplo, o secretário-geral da presidência não ser uma pessoa da confiança do presidente, o secretário de Relações Institucionais da presidência da República não ser alguém da extrema, pode ser de qualquer partido, mas antes de tudo tem que ser alguém da extrema confiança do presidente e que seja o próprio presidente. Então, tem coisas, Casa Civil, tem que ser alguém da extrema confiança do presidente ou que seja a própria extensão do presidente. Então, da SECOM, a mesma coisa. Então, tem coisas que não dá para a gente, ministro da Fazenda, sabe? Tem coisas que a política, de certa forma, já precificou como lugares que têm
o presidente como o titular da escolha, é pessoal, é intransferível. Ele pode não ser do partido dele, mas tem que ser uma coisa que não é subordinado a um processo de negociação política, porque isso é algo exclusivo, diretamente vinculado ao presidente e ao conforto para o presidente governar. Perfeito. Senador, queria, já finalizando, falar um pouquinho sobre quais são as prioridades do governo, do PT também, para esse período, né, para esse ano lá no Senado. Bom, nós precisamos terminar a reforma tributária, que é importante. Isso significa fazer o debate e aprovar a reforma tributária sobre a renda, que a Constituição estabelece como obrigação que a gente o faça. Espero que nesse bolo entre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Acho que esse debate a gente precisa fazer este ano. Nós temos projetos para baixar o custo do crédito direto ao consumidor. Nós temos projetos que podem ser um passo anterior entre a informalidade e a formalidade, que é o aporte de crédito baseado no histórico de movimentação bancária de uma pessoa que tem uma atividade utilizando PIX, utilizando conta corrente, seja lá o que for, mas tem um histórico, e esse histórico servir de lastro e de referência para que essa pessoa possa tomar empréstimo, certo? Então, tem tantas coisas neste campo que eu acho que é importante, porque o mundo do trabalho, da renda, ele tem se modificado e o governo precisa apresentar alternativas para facilitar, para melhorar este cenário de negócios, de oportunidades, para que todos possam ter condição de evoluir nas suas atividades, ainda que pequenas, mas depois que você cresce um pouco, vira um empreendedor individual, depois vira uma empresa, uma empresa do simples, mas tem os passos, e é importante que o governo esteja presente em todas as etapas, aportando, dando apoio para que a nossa economia vá se fortalecendo em todo o espectro de pessoas que produzem, que criam, que trabalham, né? Todo esse espectro produtivo tenha suporte para crescer e se desenvolver. A minha última pergunta, senador, não poderia deixar de falar sobre eleições 2026, também falar sobre a questão local, já que resido em Aracaju. O senhor disputou as eleições em 2022, 2026 está batendo a porta. Eu queria saber se o senhor vai à reeleição ao Senado, se retorna à disputa pelo governo do Estado. E muito se fala também na possibilidade de uma aliança PT-PSD, que é o partido do governador do estado de Sergipe. Há um entendimento de que o PT gostaria de ter o PSD de Gilberto Kassab no palanque de Lula em 2026, e aí eu deixo a pergunta para o senhor se esse cenário também pode se repetir no nível local. Veja, primeiro eu sou candidato à reeleição ao Senado. O presidente Lula já conversou comigo, já conversei com o presidente Lula a esse respeito. Ele tem muito interesse na reeleição de alguns senadores, de vários senadores. Infelizmente, eu faço parte deste rol de senadores que o presidente gostaria de ver reeleito, então eu tenho que ser candidato à reeleição. Com relação a alianças, eu acho que a partir depois do Carnaval, a gente começa a ter discussões mais objetivas sobre esse assunto. Na política, a gente não pode descartar muita coisa para não cometer o erro de se contradizer pelos fatos e pela vida. Então, antes de falar qualquer coisa, eu preciso entender como vai ficar o cenário político do nosso Estado, como é que as forças vão caminhar, como é que as movimentações partidárias vão ocorrer, né? Quem vai ficar em que partido. A gente precisa ter isso para poder assumir uma posição que dialogue com a nossa história, a história do nosso partido, e que dialogue principalmente com os votos que tivemos nas últimas eleições, tanto em 2018 quanto em 2022,
que foi uma votação muito significativa. Eu tive 49% dos votos, e isso não é pouca coisa, é muita coisa, né? Então, é preciso ter respeito a tudo isso, independente, aqui eu não estou falando mal de ninguém, mas a gente precisa ter esse respeito com o eleitor e com as nossas origens, mas também ficar atento ao cenário. O cenário vai mudando e a gente precisa ver de que maneira podemos fazer alianças, como é que essas alianças vão caminhar. Perfeito, senador. Muito obrigado pela entrevista. As portas de Carta Capital estão sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, eu reforço os pedidos para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, aqui no YouTube. Também acompanhe a edição impressa de Carta Capital, que está nas bancas de todo o país. A gente fica por aqui e até a próxima.